Agora sim, e conosco nesta terça-feira está o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, Jefferson Souza. Jefferson, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Carla. Um prazer é todo meu conversar com vocês, é sempre um prazer. Obrigada. Jefferson, como é que estamos nesse momento? Nós tínhamos, da última vez que nos falamos, uma baixa considerável para o KCL, uma estagnação nos preços do MAP, que era algo que também estava te chamando a atenção, e um leve momento de alta ali nos preços da ureia. Esses cenários estão mantidos ou tivemos alguma mudança aí nesse caminho? Tivemos uma mudança para o cloreto de potássio, Carla. Hoje eu vejo o seguinte: o cloreto de potássio ele começa a dar alguns sinais de incremento no mercado brasileiro. Isso porque os produtores olharam a relação de troca e avançaram algumas negociações. Então, eu posso dizer para você que nas duas últimas semanas nós tivemos mais ou menos 10 a 20 dólares de aumento no preço do cloreto de potássio. Não dá para generalizar, Carla, porque eu tive alguns produtores que ainda conseguiram comprar na cotação que nós estávamos vendo no final de fevereiro. Mas hoje, de modo geral, o mercado trabalha com incremento para o cloreto de potássio. Porém, eu tenho uma coisa muito importante que o produtor tem que olhar também, que a relação de troca dele ainda continua interessante, mesmo com esse aumento. Hoje nós percebemos que ele está abaixo da média dos últimos anos. Não é a melhor relação de troca, Carla, isso é um fato. Eu tenho produtores que até falaram, olha, eu tive relações melhores em um passado recente. Nós sabemos disso, porém ela está dentro da média. Isso que é o importante. Ano passado, nessa época do ano, nós tínhamos uma relação de troca 4, 5 sacas acima. Quando nós chegamos em junho do ano passado, os produtores conseguiram relações de troca até melhores do que estão agora. Porém, não é uma realidade que eu posso trazer para esse ano também. Talvez quando nós chegarmos em junho e julho, a relação esteja acima. Porque é uma combinação, né, cara? Não posso só olhar o adubo, eu tenho que olhar a correlação com a soja nesse caso. Ah, e de que relação de troca nós estamos falando agora para KCL e soja, Jefferson, para a gente trazer uma referência para o produtor que nos acompanha por aqui, diante dessas ligeiras altas que se registraram nos preços nos últimos dias? O meu índice de troca semanal Mato Grosso, pegando como exemplo, 21 sacas aproximadamente por tonelada. Pagamento à vista. Se eu colocar no barter, aí fica na casa de 25, 26 sacas por tonelada. É o que eu Tá. tenho escutado no mercado. Algumas negociações, Carla, aconteceram abaixo de 20 sacas. Mas aí, é claro, são volumes grandes, são coisas mais pontuais. Mas, de modo geral, 21 sacas por tonelada. Jefferson, se a gente comparar isso com os últimos anos, que diferença a gente observa também entre esses períodos? Olha, eu tenho uma média aqui de 23 sacas por tonelada quando eu penso nos últimos 7 anos. É Tá. claro que eu tive um período em que a relação de troca, por exemplo, ela flertou com 40 sacas por tonelada. Eu tive períodos também nesse intervalo de tempo que os produtores conseguiram comprar a 15 sacas por tonelada. Aham. Então eu posso dizer que eu tenho uma relação hoje mediana. Não é a melhor de todos os tempos, nem a pior. Agora, uma coisa é muito importante, né, Carla? O cloreto de potássio, eu fiz uma conta com o produtor, ele ocupa mais ou menos 7% do custo total de uma lavoura de soja. Não é nada muito significante. Então, é por isso que eu digo, às vezes nós precisamos tomar iniciativa em um produto, por exemplo, no caso do cloreto, e já começar pensando na comercialização do 24, 25. Eu tenho um dado importante até para compartilhar nessa manhã contigo, é que as compras de fertilizantes no Brasil estão atrasadas para a soja 24, 25. O meu atraso hoje está na casa de 10 pontos percentuais. Então, significa que, quem sabe, o cloreto pode ser o primeiro passo que ele dá na comercialização e aproveita uma relação de troca dentro da média. Como eu falei para você, não é excepcional, mas está dentro da média. E esse atraso nas compras é um ponto, portanto, de preocupação diante dessa relação na média. O produtor poderia estar aproveitando melhor essas oportunidades, Jefferson? Aí tem uma observação importante que se chama fosfatado, Carla. Ou seja, nós temos o potássio, que está uma relação de troca atrativa, e nós temos o fosfatado, que ele não dá sinais de queda no mercado brasileiro há um tempo. Pelo contrário, na semana passada nós tivemos um aumento para o preço do MAP. O fósforo, esse ano, ele está complicado. Se eu pensar na relação de troca do MAP, ela está no Mato Grosso hoje na casa de 34 sacas por tonelada. Eu trabalho com uma média de 29,5, 30 sacas por tonelada.
Então você percebe que eu tenho hoje uma relação de troca elevada. Então isso dificulta o andamento da comercialização de fosfatados. Um ponto importante, está acontecendo negócio de superfosfato simples, né? Um fosfatado de menor concentração, aí sim, está mais perto da média. Agora, comparado à safra passada, o SSP ele está superior. Então significa que o produtor hoje, se ele for comprar o superfosfato simples, ele vai ter uma relação superior à que ele pagou na safra passada. É por isso que os negócios estão caminhando mais lentamente para o fosfatado. E isso faz com que hoje as compras para 24, 25 de soja estejam atrasados em comparação ao ano passado e à média dos últimos 5 anos. Jefferson, como é que você avalia essa recente alta, esse movimento todo que você acaba de me descrever, mas essas altas que a gente observou no cloreto de potássio, elas estão atreladas também a uma demanda maior do produtor americano, nesse momento que está ali já nos seus preparativos para iniciar o plantio da safra 2024-25? No cloreto de potássio, não. O que eu tenho hoje é uma demanda maior por fosfatados. Excelente ponto isso que você comentou, Carla. Só para você ter uma ideia, hoje um produtor americano ele está pagando $50 a mais na ureia do que um produtor aqui no Brasil. E ele está pagando mais de $100 na tonelada do fosfatado. Dependendo da negociação, esse número fica perto de 150 até $200 a mais no fosfatado. Ou seja, o Brasil está com uma relação acima, mas o produtor americano está com uma relação ainda maior. E mesmo assim ele está comprando. E o porquê disso, Carlos? Porque ele está vendo que as temperaturas do solo estão subindo por lá, ele está com uma condição de aplicação de primavera que é propício, e isso impacta diretamente na semeadura da soja. Então, esse movimento do fertilizante que nós estamos vendo nos Estados Unidos, ele é muito importante para o Brasil, no sentido de talvez trazer aí uma consolidação no fosfatado de uma alta ainda maior, quem sabe. E, além disso, eu tenho que pensar o seguinte, que o produtor americano está comprando os seus fertilizantes e nós podemos ter uma semeadura antecipada nos Estados Unidos. Isso impacta diretamente nas cotações da soja e do milho, obviamente. Mas cedo estava dizendo aqui que começa a se desenhar um novo cenário para safras de grãos, porque uma nova história começa a ser contada no hemisfério norte a partir de agora, né, Jefferson? A gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente vai ter que olhar toda a metade norte do globo para entender como é que a oferta vai se desenhar aí nessa próxima temporada, e essa relação com os fertilizantes é determinante. Sem dúvida. Eu chamo a atenção novamente dos Estados Unidos. Essa compra do fertilizante é um termômetro para nós, porque ela diz o seguinte, olha, o produtor americano está comprando esse adubo agora no mês de março, porque ele tem uma condição favorável de aplicação. A relação de troca dele não está boa, cara. Pelo contrário, se eu pegar uma relação de troca de ureia, de amônia, de DAP hoje nos Estados Unidos, é uma relação acima da média. E mesmo assim ele está comprando. Agora, nessa semana, ontem até conversei com um colega, parece que deu uma acalmada, sexta e ontem, mais calmo um pouco o mercado por lá. Mas nas últimas 3 semanas foi uma euforia nos Estados Unidos, o produtor realmente comprando, e isso trouxe para nós um aumento, por exemplo, na tonelada do MAP. Aqui não só isso, mas na China também o DAP subiu. Então a situação do fosfatado é a situação mais delicada que eu tenho hoje no Brasil. Do lado do cloreto, acho que não tem mais segredo, a gente falou bastante, né, Carla? O produtor tem que aproveitar as oportunidades. Mas eu deixo sempre aquele recado. Não basta fechar o fertilizante. Você tem que pensar na comercialização da sua soja para o ano que vem juntamente. É melhor que o produtor tome essa posição casada para não chegar lá no final do ciclo e ele veja que a relação dele, que teoricamente era boa, já não é mais porque o preço da soja recuou. Eu tenho esperança, eu acredito que o preço da soja pode até firmar nas próximas semanas. Porém, a premissa da gestão de risco ela é muito clara, Carla. Se você compra, você vende. Você não descasa moedas também para não correr risco. Em um ano em que a margem é apertada, o produtor ele acaba brigando por meia saca, 0,3 sacas. É verdade. Então ele não pode se dar o luxo de descasar essas aquisições e essas vendas. Nós não podemos ter isso. Ainda mais falando do KCl. Outro dia eu fiz um comentário interessante até com o produtor. Como eu disse, é menos de 10% do custo. Né? Então significa que se ele fechar agora o cloreto, é fundamental que ele faça esse hedge, que é o hedge mais barato que tem. Venda a sua safra futura.
É o que nós falamos aqui para os nossos clientes. Ah, mas o preço não está bom, isso e aquilo, tudo bem. Então, talvez busque alguma alternativa na bolsa, né? Existe essa possibilidade também. Algum tipo de seguro, alguma estratégia. Você comprar e não fazer nada é especular também. Isso nós não queremos, porque os lucros da soja, eles diminuíram e diminuíram muito. Eu estou com os números aqui do IMEA e no boletim do IMEA tem essa preocupação também pautada, né, Jefferson? Falando que as vendas para o próximo ciclo, né, a safra 24-25, a venda de soja avançou em fevereiro, né, 1,2 ponto percentual e foi a 2,5% da produção aguardada. Então, assim, os negócios estão muito travados mesmo, a gente vê o produtor muito travado, a gente vê o produtor muito angustiado, mas eu tenho falado muito isso, né? Nós gostaríamos de dar outras notícias, né, Jefferson? E de estimular outros comportamentos, mas essas são as realidades que a gente precisa trazer aqui diariamente para que ele possa entender esse cenário e se posicionar bem nesse contexto. Você citou essa questão do KCl e falou, né? Sobre isso a gente não tem muito mais o que dizer. Quando a gente olha para a ureia, Jefferson, é diferente? A Ana Cláudia Nascimento já tinha te deixado aqui uma pergunta, te questionando se novas e melhores oportunidades de janelas de compras de ureia poderiam se apresentar ao mercado. Elas podem aparecer? A ureia estava subindo, né, da última vez que nos falamos. Sem dúvida. Eu vejo que o cenário da ureia, nesse ponto, Carla, ele é um cenário um pouco mais confortável. Vamos lá o porquê. Primeiramente, o Brasil tem uma demanda fraca agora. Isso é um fato. Nós temos algumas compras na região Nordeste que aconteceram, no sul do Brasil para a safra de inverno. Mas, de modo geral, a demanda ela é fraca nesse momento para os nitrogenados. Na minha concepção, nós temos uma boa possibilidade de vermos uma queda da ureia no médio prazo. Agora o mercado está se sustentando por essa questão que eu comentei dos Estados Unidos. Mas olhando médio prazo, particularmente, eu acredito que nós temos espaço para uma queda nos preços da ureia no Brasil. É claro que se o produtor tiver alguma demanda muito precoce para agora, por exemplo, ele não tem muito o que fazer. Agora, a médio prazo, eu tenho hoje uma possibilidade de ver uma queda no preço da ureia. Pelo menos é o que nós estamos olhando aqui internamente. Então, para a ureia, eu vejo que o cenário é um pouco mais favorável. Claro que tem alguns produtores que precisam comprar volumes para safra de verão, safra de inverno ainda, mas eu vejo que o cenário ele é um pouco mais favorável. Nós terminamos com um bom estoque de passagem, Carla, tanto de sulfato como também de ureia. O line-up tem diminuído, mas eu vejo que a oferta no Brasil ela é ainda uma oferta tranquila. Não vejo com tantas preocupações. É claro que a ureia é um carretel, né? Tem muitas emoções envolvidas com ela, sem dúvida, porque qualquer tipo de movimento lá fora traz volatilidade aqui para o Brasil. Não tem como, né? Nós somos grandes importadores, então qualquer tipo de movimento, seja na região do Oriente Médio, que é um grande produtor, volta e meia nós escutamos alguns problemas envolvendo o Irã com gás natural, isso e aquilo. Essas questões impactam no preço da ureia no Brasil, não tem como fugir. Nós continuamos importando a maior parte do que nós consumimos. Então, significa que qualquer tipo de movimento no mercado internacional vai trazer alguma movimentação aqui para o Brasil. Mas, de grosso modo, eu diria que hoje nós temos uma boa possibilidade de vermos um cenário de queda para a ureia no médio prazo. E Jefferson, a demanda também pelo... A gente comentou dos Estados Unidos, né, que eles também estão ali numa relação de troca um pouco mais desfavorável. Assim como para o cloreto de potássio, no caso da ureia para o milho, eles também estão fazendo as suas compras, estão vindo ao mercado para garantir os seus insumos. Estão sim, né? O produtor americano está comprando. Isso é que nós vemos hoje por lá, até conversando com alguns colegas que acompanham mais diretamente os Estados Unidos. O produtor americano está comprando por uma condição de clima mais propício para as aplicações de primavera. Então, isso faz com que o produtor, mesmo tendo uma relação de troca elevada, e eu volto a dizer que as condições de mercado dos produtores nos Estados Unidos hoje, ela é pior do que as condições que nós temos no Brasil. E mesmo assim ele está se posicionando. E por que isso, né, cara? Volto a dizer. Porque ele vê hoje um cenário propício para ele fazer uma antecipação da sua semeadura. E aí, é claro, essa questão que eu estou falando para você não impacta somente no fertilizante, impacta também nas cotações da soja e no milho na Bolsa de Chicago. Nós não podemos dizer que
pelo fato do produtor fazer uma semeadura dentro da janela, ele vai ter uma super safra. Mas o primeiro passo ele deu. Segunda coisa, final do mês, nós temos o relatório do USDA de intenção de plantio nos Estados Unidos, um relatório muito aguardado. Essas questões envolvendo custo impactam diretamente a decisão do produtor americano. E hoje a rentabilidade do produtor americano de milho ela é pior do que a rentabilidade de soja. Então significa que nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Vamos ver o comportamento do produtor americano face a esse cenário, que os custos ainda estão elevados, se nós pensarmos nesse lado, e obviamente uma questão de preço envolvendo soja e milho. Jefferson, como é que estão as relações de troca para ureia e milho? Como é que o produtor está observando esse cenário? Olha, agora o milho segunda safra praticamente encerrou, né, Carla? Quem não Sim, comprou, não tem mais o que fazer. Vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, 100% praticamente semeado. Nas outras regiões também você tem uma janela de repique somente. O foco agora fica para 24, 25, aquele exato. milho que o produtor vai plantar lá no ano que vem. Aí você fala assim, mas poxa, vamos falar de adubo agora em março para o milho que o produtor vai plantar lá no ano que vem? Para você ter uma ideia, no ano passado, o Mato Grosso já tinha comprado 25% das necessidades. Exatamente. Nessa época. Por isso que eu te perguntei. Exatamente. Exatamente. Eu me lembro desse movimento muito intenso no ano passado. Exatamente. Então ele tinha comprado 25% para o Sim, Safrinha, que ele está terminando agora. Porém, nesse ano, Carla, eu tenho menos de 10% comprado. certo. Outro dia até mostrei um gráfico bem ilustrativo. O milho em fevereiro do ano passado no Mato Grosso, ele era vendido, comercializado a R$ 63 a saca. Pois bem, hoje o milho, no melhor mundo, os melhores dos mundos, ele é comercializado a R$ 38, R$ 40 a saca. Então quer dizer que o farmer selling ele é baixo, o produtor não está vendendo, isso é um fato. Nós não vemos programa de exportação do milho, nessa época nem tem mesmo, mas conversando com os meus colegas que fazem diariamente esse mercado, você não tem mercado de exportação hoje para temporada 23, 24 de milho. Você não vê isso. Então significa que o produtor não está vendendo, também não está tomando posição de compra. Hoje as compras no Mato Grosso, que é o estado mais avançado do Brasil, são na casa de 8%. Certo. Volto com o meu número. Ano passado eu tinha 25. Nas demais regiões, Carla, vamos dar um exemplo: Mato Grosso do Sul, Paraná, nem se fala, né? Não temos nem percentual comercializado. O Sim. produtor tradicionalmente compra mais tarde nessas regiões. É normal esse movimento. Então, hoje, para eu falar de relação de troca de milho, eu teria que olhar uma relação de troca de milho verão em regiões que o produtor planta milho verão. E aí, nesse caso, a ureia com essa alta recente que ela teve. Para você ter uma ideia, em 12 meses, a ureia acumula um incremento de aproximadamente 12% em Certo. 12 meses. Enquanto o cloreto de potássio, em 12 meses, tem uma queda na casa de 39%, 40%. Então você percebe que a ureia está mais cara do que estava no ano passado, Sim, com um preço de commodity mais baixo do que estava. sim. Obviamente a conta não vai fechar. A conta não fecha. Agora, uma coisa importante que eu tenho olhado também. Eu não sou um especialista, estou longe de ser, não conheço o fundamento do café. Mas quando eu olho a relação de troca da ureia com o café, eu vejo hoje que nós temos uma relação interessante. Até, inclusive, eu estava fazendo meu relatório no final de semana, eu observei esse movimento. Como eu disse, não é a minha especialidade, não olho o fundamento do café. Mas quando eu penso em fertilizante e café, eu tenho uma relação de troca que me parece mais favorável do que quando eu olho para o trigo e para o milho. O café consome aproximadamente 5% do fertilizante no Brasil. O milho está na casa de 18%, 19%. Então, é claro que o mercado de milho é muito mais representativo do que o mercado de café. Porém, as oportunidades se desenham para todas as culturas. Sem dúvida. Você citou o trigo, né, Jefferson? A gente tem um outro cenário aí bastante tenso, que é esse mercado. E as relações de troca para o trigo, eu imagino que também estejam num momento de um pouco mais de delicadeza, né? Sem dúvida. E aí o trigo envolve muito uma questão de qualidade também, né, Sim, Carla? Não é somente o preço de tabela, você tem algumas variáveis que você não tem tanto na soja e no milho. O trigo é um produto que acaba tendo ali os seus prêmios de qualidade, etc. Dependendo da situação, vai para a ração, isso e aquilo. Então a situação do trigo não é tão simples de você falar, tá sim, tantas sacas por tonelada, exato. né? Ou toneladas por tonelada, melhor dizendo. Então aí vai depender muito da situação. Mas eu vejo que hoje nitrogenado, né, exemplo da ureia, você está com uma relação acima. O sulfato de amônio, até eu vejo que aconteceram algumas negociações para a temporada 24-25 no MT. Sulfato 20,020
Tem um formulado que o pessoal usa bem por lá. Sim. Então, é claro, cada caso é um caso, né, Carla? Desde que nós começamos a ver essa grande volatilidade no mercado de fertilizantes e defensivos, eu não consigo mais generalizar, né? Cada caso é um caso. Um produto que você tem uma variação anual de 40% é muito elevado. O Exato. produtor que comprou no final do ano, ele tem um preço totalmente diferente do produtor que comprou 6 meses depois. Sim. E a janela de compras da soja é uma janela de 14 meses do fertilizante. Então, eu não posso generalizar que o cenário está perfeito para todo mundo. Porém, nós temos que pensar o seguinte: quem conhece o seu custo sabe também qual será a sua margem. Se você não conhece o seu custo, não tem como você saber se a soja 110, 120, ela é favorável ou não. Exatamente. Jefferson, sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada mais uma vez pelas valiosas informações aqui divididas com a nossa audiência. Estamos de portas sempre abertas para você e para todo o time da Agriinvest. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Uma excelente semana para você. Obrigadão, Carla. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. É um prazer conversar com vocês. Bom dia a Obrigada. todos. Bom dia, um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.